T-News. Edição estadual. Apresentação Marely Martins. E agora, no nosso T-News edição estadual, nós vamos conversar com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Bom dia, ministro. Bom dia. Ministro, na próxima semana, na terça-feira, o senhor deve deixar o cargo de ministro da Saúde porque pretende concorrer à Câmara Federal. Então, eu já começo perguntando para o senhor assumiu o Ministério da Saúde no ano de 2016, se não me engano, no mês de maio. Eu começo perguntando para o senhor a sua avaliação, o balanço que o senhor faz da sua gestão. Bem, para minha surpresa, eu mandei ver quais ministros tinham ficado mais tempo que eu. Até porque considero que fiquei pouco tempo para as transformações que a saúde precisa. E sou o quinto ministro mais longevo da história do Ministério da Saúde. Isso explica talvez um pouco as dificuldades que tem a gestão do Ministério, né? Os ministros são trocados muito rapidamente. Eu, como já sabia a data da minha saída, fiz um grande esforço de gestão e o balanço é muito positivo. Nós tivemos decisões da Comissão Tripartite, em todas as decisões importantes do Ministério, foram pactuadas com a Comissão Tripartite, Estados, municípios e União. Portanto, não são portarias de ministro e não podem ser mudadas sem o diálogo com os gestores que, de fato, executam a saúde lá na ponta. E avançamos muito, né? 5 bilhões de economia, tudo reaplicado em mais serviços de saúde, como esses que eu já fui anunciar aí, o acelerador linear da Santa Casa, recursos para o consórcio de saúde Ponta Grossa, em todos os consórcios de saúde do Paraná. Infelizmente não consegui em Irati e União da Vitória e Medianeira, mas vou oportunamente ainda com o futuro ministro. Temos recursos para todas as filantrópicas do Paraná no final do ano, demos um recurso de reforço para todos, credenciamos toda a rede de urgência e emergência, a rede Cegonha e a rede SAMU do Paraná, um total de mais de 250 milhões de reais em financiamento permanente para o Estado, porque enquanto os serviços estiverem sendo executados, terão financiamento do Ministério da Saúde, inclusive os aeromédicos, esse que o governador Beto Richa, a vice-governadora Cida Borghetti entregaram recentemente em Ponta Grossa, e que eu estarei, inclusive, no próximo domingo, amanhã, né? Aí em Ponta Grossa, à tarde, para liberar 32 milhões de reais para a fábrica de medicamentos do Tecpar, aí na universidade. Ministro, em uma das suas primeiras entrevistas que o senhor concedeu à Rádio T, também em rede estadual, o senhor falava a respeito do déficit no orçamento da saúde lá atrás, quando o senhor assumiu em maio. O senhor falou em um número de aproximadamente 96 bilhões. Como é que o senhor avalia hoje o orçamento da saúde pública? 131 bilhões é o orçamento deste ano. Se o ministro que me sucede mantiver as principais ações do Ministério, a informatização de todo o sistema, todas as unidades básicas informatizadas, com biometria do usuário, do funcionário, tablets para os agentes comunitários, conectividade de todas elas, isso vai permitir uma economia na ordem de 20 bilhões de reais, só não repetindo exames, consultas e entrega de medicamentos. Então, essa medida é fundamental. A próxima é a formação dos agentes comunitários de saúde, que todos estão recebendo um curso de técnicos de enfermagem pago pelo governo federal, uma demonstração clara nossa de valorizar a categoria dos agentes comunitários e, muito especialmente, de valorizar toda a formação de recursos humanos do Ministério, inclusive ampliando as residências médicas em saúde da família, já que o número de cursos de medicina já foi ampliado de forma muito significativa até então. E também nós precisamos manter a simplificação, o empoderamento dos municípios. Cada prefeito recebe agora uma verba em custeio ou investimento e decide lá com o controle social, com o seu Conselho Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde, a Câmara de Vereadores e o prefeito. As decisões sobre saúde serão agora em cada cidade e o governo federal rateia, paga a sua parte do custo das decisões tomadas. Havendo a manutenção dessas 3 ações, claro que tem muitas outras importantes ações que nós fizemos, mas essas 3 geram empoderamento, eficiência e economia no sistema. O próximo ministro fechará o ano com recursos bastante significativos, livres,
porque economizou para novos avanços, novas conquistas, novos serviços de saúde para a população. Nós estamos conversando com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e desde o início da sua gestão o senhor defendeu uma melhoria na informatização do SUS. Enquanto que melhorou? Como é que o senhor avalia essas melhorias no processo de informática, né, do SUS, se tivemos uma melhoria mesmo? Bem, nós já temos 18 mil unidades básicas de saúde com prontuário eletrônico. Eram 11 mil quando eu assumi o Ministério, o que é um avanço muito significativo na prioridade da informatização. As empresas que vão poder ser contratadas pelos municípios, licitadas pelo Ministério, um cadastramento de empresas, portanto, quantas quiserem podem se apresentar, mais de 50 já se apresentaram, para serem escolhidas pelos prefeitos e colocarem toda a informatização, recebendo um valor mensal, já estão também, eu assinei o primeiro contrato já com a primeira empresa que se disponibilizará a fazer o trabalho. Cada prefeito escolhe qual empresa quer para fazer o seu serviço. E os prefeitos que informatizaram, muitos prefeitos já informatizaram o seu sistema, se eles se adequarem aos nossos padrões de biometria e de qualidade, passarão a receber 50% do valor que nós estamos contratando a estas empresas. É um valor muito significativo, são 3 bilhões e meio por ano, metade Estado, metade União, metade municípios. Portanto, informatização é a palavra de ordem e o objetivo final que o presidente Temer nos determinou é que um cidadão tenha no seu tablet, no seu smartphone, um app, né, um aplicativo chamado DigiSUS, que já está nas lojas, e possa, por esse aplicativo, agendar sua consulta, cancelar sua consulta. 20% das pessoas não comparecem às consultas agendadas. Nós temos que aproveitar esse investimento que nós temos. Com o app nós teremos facilidade de chamar o próximo para ocupar essa consulta, confirmar. Cada cidadão poderá avaliar o serviço que teve do SUS. Cada serviço que ele receber vai aparecer ali na tela dele para ele avaliar o serviço, a consulta, a cirurgia, o exame. E nós teremos, então, porque a saúde é descentralizada, cada município tem autonomia para fazer a saúde. Então, nós poderemos saber em Brasília como o recurso está sendo aplicado, com que qualidade em cada município, e escolher as melhores práticas e multiplicá-las para todos. Então, a informatização avançou muito, e nós já temos todos os sistemas, o ESUS-AB da atenção básica, o ESUS hospitalar, todos disponíveis, embora o prefeito pode usar o sistema que ele quiser, e o nosso barramento lê todos os sistemas. Ministro, uma pergunta sobre a vacina contra a febre amarela, que é recomendada para todo o país. E nessa semana em que o Ministério da Saúde passou a recomendar a vacinação contra a febre amarela em todas as regiões brasileiras, os números oficiais do governo mostram que diminuiu a procura pela principal forma de prevenção dessa doença. E os brasileiros estão se vacinando menos. Você podia explicar por que essa situação agora está, no caso, diminuindo a busca pela vacinação? Sim, nós temos uma campanha que está sendo feita, não se sabe exatamente por quem, de que para as pessoas não se vacinarem. É uma bobagem. Vacina é a melhor forma de prevenção. E nós estamos com o nosso PNI, o nosso Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, com 4 bilhões de investimentos por ano, 300 bilhões de doses de vacina são liberadas anualmente para a população. E com isso, nós temos uma perspectiva muito efetiva de garantir mais saúde para todos, uma vez que as pessoas vacinadas não adoecem, né? E não são doenças transmissíveis, também não transmitem para outros. Temos agora o problema com febre amarela, com sarampo, lá em Roraima, temos esses desafios, o mosquito Aedes aegypti, dengue, chikungunya, zika vírus, que ainda não temos vacina, mas estamos desenvolvendo vacinas brasileiras para esses vírus. E febre amarela, que nós botamos uma fábrica nova e decidimos e implementaremos isso. Todos os brasileiros serão vacinados até o início do próximo ano, para que o próximo ciclo da febre amarela não tenha números de casos elevados como estamos tendo nos 2 últimos anos. Nesta questão da febre amarela, o senhor chegou a falar no começo de 2018 de que a situação da febre amarela no Brasil estava sob controle, que não teríamos uma epidemia de febre amarela neste ano, mas não foi o que aconteceu, né? Tivemos casos até bem preocupantes. Por que o senhor chegou a afirmar que não teria mais esse problema? Tecnicamente,
pelas regras da Organização Mundial de Saúde, todas as vezes que por 90 dias seguidos nenhum caso é confirmado, então anuncia-se o fim do ciclo da febre amarela, que é um ciclo anual. Todo ano nós temos mortes por febre amarela, desde sempre. 50, 80 mortes todos os anos, lá no norte, especialmente na Amazônia. Esses 2 últimos anos, a febre amarela avançou para grandes centros aqui no sul, os macacos estão circulando na Mata Atlântica e temos que imunizar a população. Então, o número de mortes subiu para 200 no ano passado, 230, esse ano 300 já. Então, é um número, vamos dizer, para o nível da população, estatisticamente ele é pequeno, mas ele é muito alto porque se trata de um aumento de casos relativamente ao que tínhamos antes. Então, nós decidimos e vamos imunizar toda a população. Este ano, novamente, quando completarmos 90 dias sem nenhuma nova notificação, será declarado o fim do ciclo da febre amarela deste ano, mas ele se repetirá anualmente. Ministro, o senhor deixa o cargo na próxima terça-feira e nós queremos saber quem que vai ser o próximo ministro, né? Já circulam alguns nomes, incluindo o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, acho que é essa a pronúncia do sobrenome dele. Gilberto Ock. Ock. Gilberto Ock já foi ministro da Integração, ministro das Cidades, presidente da Caixa, é um bom quadro, um bom gestor público e é um quadro do partido. O presidente da República ainda não decidiu o nome do sucessor, mas está marcado para quarta-feira pela manhã a minha solenidade. Quarta-feira eu deixo o Ministério, já estarei exonerado no Diário Oficial da quarta-feira, porque vou à Câmara para ser indicado para a Comissão do Orçamento e vou disputar a eleição para presidente da Comissão do Orçamento. Então, como já vou para a Câmara, já estou me situando lá numa área que eu conheço. Já fui relator-geral do Orçamento, líder do governo na Comissão do Orçamento há muitos anos, é uma área de especialidade minha, e onde eu posso continuar ajudando o Paraná e a todo o Brasil. Então, este é o motivo de eu sair antes dos demais ministros, porque há um prazo regimental do dia 27 para a indicação dos membros da comissão, e eu tenho que estar já deputado federal para poder ser indicado. O futuro presidente, o futuro ministro, será certamente uma pessoa que manterá o nosso estilo de gestão, porque o presidente está muito satisfeito. Ontem estivemos em Pernambuco, na Hemobras, com o Tecpar, o mesmo Tecpar que fará a fábrica aí em Ponta Grossa, em Maringá, 176 milhões para a fábrica de biológicos, né? Aí será antirretrovirais em Ponta Grossa. Aqui em Curitiba, o CPPI recebeu 55 milhões para aumentar a fábrica de soros. Então, eu, enquanto ministro, apoiei muito os laboratórios públicos federais, inclusive a Hemobras. Estivemos lá ontem com o presidente, liberamos mais de 200 milhões e anunciamos um acordo. Hemobras, Tecpar, Oxafarma, que vai concluir a fábrica da Hemobras. Em 2 anos, a fábrica estará funcionando. Essa que há 10 anos está lá parada, e nós conseguimos tecnologia de 4ª geração, mais moderna, e conseguimos também fazer o investidor privado. O Oxafarma colocará 360 milhões para concluir a fábrica. Então, o presidente Temer, o governador Paulo Câmara, todos satisfeitos com a solução que nós encontramos para aquele problema que era aquele esqueleto de obra da Hemobras. Ministro, gostaria de falar um pouquinho agora a respeito do quadro para as eleições ao governo do Paraná. A sua esposa, a vice-governadora Cida Borghetti, do PP, se configura como uma das principais, né, concorrentes ao cargo ao governo do Estado. E na segunda-feira tem uma reunião importante que vai acontecer no Paraná, envolvendo a executiva nacional do PSB, também os deputados estaduais, com uma grande possibilidade de que o PSB, de fato, apoie a candidatura de Cida Borghetti. Isso já está confirmado, ministro? Olha, isso está em negociação, né? Nós estivemos com o Carlos Siqueira, lá em Brasília, junto com os deputados federais, o Aliel Machado, Leopoldo Meyer e o Luciano Dutti. Fizemos uma excelente conversa com os deputados federais. Eu já tinha estado com os deputados estaduais na Assembleia e eles tinham estado no gabinete da vice-governadora também, recentemente, discutindo com ela uma possível aliança. Evidente que ela, como futura governadora,
precisa do apoio da base parlamentar na Assembleia e está pedindo isso a todos os partidos. E há, sim, uma possibilidade de que, com a desistência definitiva de Osmar Dias de filiar-se ao PSB, o caminho escolhido por ele seja apoiar a reeleição da primeira mulher governadora do Paraná, Cida Borghetti. Vamos aguardar. A negociação está em andamento, a reunião de segunda-feira do secretariado do governador também foi convocada e nós vamos aguardar agora. Os prazos estão se encerrando, né? E as decisões vão sendo tomadas. Há ampla aliança em torno da vice-governadora e eu entendo que ela, assumindo o governo, é favorita para a reeleição. Nos próximos dias, o governador Beto Richa vai anunciar a sua decisão, né, que provavelmente vai renunciar ao cargo, poderá concorrer ao Senado. Mas ainda tem, né, aquela disputa pelo apoio do governador Beto Richa, tanto de Cida Borghetti como de Ratinho Júnior, do PSD, ele que foi secretário de desenvolvimento do governo Richa. O senhor acredita que a decisão de Richa será em apoiar a candidatura de Cida Borghetti? Eu vou aguardar que ele decida. Primeiro, que ele decida se será ou não candidato ao governo, e depois que ele decida quem vai apoiar. Nós não temos nenhuma ansiedade nisso, a candidatura da vice-governadora ela está consolidada e esperamos, obviamente, sendo ela vice-governadora, que o governador apoie, afinal de contas, é o governo que está estabelecido, inclusive o deputado Ratinho Júnior, que foi secretário do governo, prestigiado pelo governo por todos esses anos, certamente vai considerar apoiar a governadora em reciprocidade a tudo que lhe foi dado de espaço político neste governo da Cida Borghetti e do Beto Richa. Mas isso são coisas para o futuro. Nós estamos apenas trabalhando, buscando espaço. Amanhã faremos filiações importantes aí em Ponta Grossa, né? O João Carlos Gomes, o Barbiero, o Cunha, né? O Otto Cunha também, o Cunha da faculdade. Eu acho que vamos filiar boas lideranças amanhã em Ponta Grossa e vamos consolidando daí a estruturação do apoio à vice-governadora em todas as regiões do Paraná. Nós conversamos com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Agradeço a sua participação no TNews, ministro, e tenha um bom dia. Muito obrigado a todos e podem contar comigo na condição de presidente da Comissão do Orçamento. Continuarei a fazer muito pelo Paraná, como pude fazer como ministro da Saúde. Espero que possa receber a confiança dos meus colegas para presidir a Comissão do Orçamento e, se isso acontecer, estarei lá. Se não, como deputado federal também, sempre fui um ativo parlamentar buscando recursos para o Estado. Grandes obras foram realizadas, a Poligonal do Porto Paranaguá e tantas outras coisas importantes. Eu, como secretário da Indústria e Comércio do governador Beto Richa, levei inúmeras indústrias aí para Ponta Grossa. O Paraná Competitivo é um enorme sucesso, e não só em Ponta Grossa, em todo o Paraná temos empreendimentos relevantes do Paraná Competitivo. Então, continuarei servindo o Estado, como sempre fiz, e cuidarei, evidentemente, da minha base eleitoral, que é a Maringá e região. Um grande abraço de vocês. Obrigada, ministro. TNews.